Super quarta com decisão de juros do Federal Reserve, do Fed dos Estados Unidos e do Banco Central do Brasil, aqui através do Copom, definindo os rumos da taxa Selic. Como é que isso pode botar dinheiro no seu bolso? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje, da super quarta, dia 17 de setembro. Eu estou gravando esse vídeo antes da decisão tanto do Federal Reserve quanto do Banco Central ser divulgada. Mas isso não impede nós fazermos uma análise, porque os rumos do Fed e os rumos do Banco Central em relação às suas taxas básicas de juros já são basicamente conhecidos e amplamente precificados pelo mercado. Tá? Então vamos lá. Como é que isso pode botar dinheiro no teu bolso e como é que isso afeta os teus investimentos? Eu sou o Arne Ferramalho, como a gente já vem falando, né? Eu não sou de forma alguma alguém rico, não sou. Tá? Eu sou como você que está iniciando investimentos, né? Na realidade, não tão iniciante assim. A gente já iniciou essa etapa desde o ano passado, né? De investir. Eu posso estar um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais atrás do que você, mas a gente tem junto o mesmo objetivo, que é construir riqueza. Já aproveita, se inscreve aqui no canal Construindo Riqueza, que é o @construriqueza. Constru de construindo riqueza. Tá? Então segue a gente. Como é que isso pode impactar nos seus investimentos? E você precisa ficar muito atento, porque nós temos duas vertentes. Né? Nós temos os impactos da Selic no Brasil e os impactos do Fed, não só nos investimentos dolarizados, mas também nos seus investimentos aqui no Brasil. Tá? Então, como é que isso vai funcionar? Como é que é essa dinâmica? Tá? Vamos lá. Primeiramente, vamos falar da taxa Selic. Tá? Você está vendo esse vídeo agora, muito provavelmente ela foi mantida em 15%, né, pelo Banco Central, dado que é amplamente divulgado, né, que o Banco Central deve fazer esse movimento de manutenção da taxa básica de juros em 15% até o final do ano. E aí, a partir do ano que vem, 2026, nós devemos ter o início, aí sim, de um movimento de redução dessa taxa básica. Esperamos que essa redução seja meramente política, né, que tenha amparo técnico, para que nós não precisemos, em um futuro muito próximo, voltar a um patamar de uma taxa de juros tão elevada como essa agora. Tá? Manutenção da Selic em 15%. Quais impactos? Renda fixa vai continuar pagando bem. Então, se você investe no CDB, a gente já falou sobre o que é CDB, mas você tem dúvida? Escreve aqui no comentário que a gente responde para você. Tá? Renda fixa vai continuar pagando muito bem. Tá? Então, você pode estar analisando ainda a manutenção. Na realidade, não só agora, né? Mesmo com as reduções previstas para o ano que vem, a renda fixa deve continuar pagando muito bem. Você imagina, por exemplo, que você vai abrir um negócio, né? E nesse seu negócio você vai ter uma margem de lucro de 20%, mas para isso você vai ter despesas com funcionário, você tem um risco da sua operação. E se você pegar o seu dinheiro e deixar simplesmente ele ali, paradinho, bonitinho, você vai ter uma remuneração de 15% ao ano. Né? Então, em muitos casos, muitos investidores preferem, né, deixar o dinheiro parado, porque ele vai estar tendo uma remuneração ali daquele recurso, né, daquele dinheiro, sem estar correndo os riscos de empreender no Brasil. Alta carga tributária, possibilidade de processos trabalhistas, recolhimento de impostos, né, nas contratações. Então, o investidor ele olha para o Brasil, para essa renda fixa e diz, pô, ao invés de eu empreender, né, para poder ganhar mais dinheiro, eu vou deixar parado, porque está me rendendo bastante. Tá? Então, renda fixa vai continuar pagando bem, tendência de desestimular o consumo, desestimular a economia, justamente para fazer com que a meta da inflação volte para o teto. Nós temos aí uma meta de 3%, que pode ser dilatada 1,5% acima ou contraída 1,5% abaixo. Né? Então, nós estamos hoje com uma inflação acima do teto da meta, né? Ou seja, acima de 4,5%. E essa manutenção da Selic em 15% ao ano, ela vem justamente para tentar frear a economia, diminuir a inflação, tá? E trazer a inflação brasileira de volta para o teto da meta. Então o cenário brasileiro é esse, manutenção da taxa Selic, né? A expectativa é de que essa taxa permaneça em 15% até o fim do ano, favorecendo os investimentos de renda fixa. Agora o que você tem que ter em mente é o seguinte, tá? Ainda sobre o Brasil. Quando nós falamos da Selic, né, nós vemos nos boletins Focus, que são boletins divulgados pelo Banco Central, você confere um resumão deles ali, divulgado a cada 15 dias no Instagram mesmo do Banco Central, vou até estar deixando para você aqui o boletim, de que a tendência é de que nós venhamos a ter uma redução dessa taxa, especialmente
entre o fim desse ano e o primeiro trimestre do ano que vem. E como é que isso começa a impactar, né, os nossos investimentos? Tá? Ao passo que nós temos ali a redução dos valores da taxa Selic, né, o fato de você deixar o seu dinheiro paradinho lá na conta começa a se tornar menos atrativo. Né? Porque hoje você está ganhando mais de 1% ao mês com a renda fixa. Mas esse não é um cenário que se é visto de forma prolongada. Não. Tá? São cenários de exceção. Então, nós vamos ter nos próximos meses, tá? Com a vinda da redução da taxa Selic, os investidores se preparando para quê? Para essa redução. E como é que se prepara? Como é que você pode se preparar para essa redução? Diversificando o seu investimento. É criando um pouquinho mais de coragem e pegando o que você está ganhando ali na renda fixa e começar a direcionar um pouco desse capital para a renda variável, né? Através das ações, dos fundos imobiliários, das criptomoedas. Então, quando você faz esse movimento, tirar o seu dinheiro da renda fixa, tá? E leva ele para a renda variável, você já está se preparando, tá? Para quando nós viermos ter, de fato, ali o início da redução da taxa básica de juros. E as perspectivas são que, uma vez que nós tenhamos as reduções da taxa básica de juros do Brasil, da taxa Selic, né, ao longo aí desse final de ano, do começo do primeiro trimestre do ano que vem, obviamente ela não vai cair de 15 para 12,5 de uma vez, vai ser um movimento escalonado, 14,75, 14,5, 14, 13,75, 13, até chegarmos em 12,5, isso vai demorar o ano inteiro, né? Pode ser até que nós temos mais cortes, mas durante esse processo, o capital ele começa a sair da renda fixa e começa a migrar para a renda variável, porque você imagina, hoje você tem um ganho de 1% ao mês. Quando nós começarmos esse movimento de redução da taxa Selic, você não vai ganhar mais 1% ao mês, vai diminuir para 0,9, 0,8, 0,7 e o capital vai migrar dessa renda fixa para a renda variável para justamente tentar recompor esse rendimento de 1% ao mês. Isso é muito importante, você precisa estar muito atento a isso. Agora, sobre o Federal Reserve e a taxa básica de juros dos Estados Unidos, que está em 4,5%. E aí você se pergunta, pô, a taxa básica de juros dos Estados Unidos está em 4,5%. A do Brasil está em 15%. Não está melhor do que a gente? Não. Porque da mesma forma que nós estamos batendo os recordes com juros altos, né, que prejudicam o acesso ao crédito, prejudica a tua fatura de cartão de crédito, quando você fica ali inadimplente, né, a forma de evolução dessa fatura, ou seja, de aumento de juros, de taxas, acaba sendo muito maior. Os Estados Unidos vivem a mesma situação. Embora lá nominalmente o valor seja de 5%, eles também estão 4,5% na realidade, eles também estão passando por um período de turbulência, um período de máximas históricas dessas taxas de juros. Né? Entretanto, os Estados Unidos vem passando por essa questão da taxa de juros elevada, né? E eles agora ingressaram numa fase, que é a fase que a gente espera que o Brasil ingresse entre o fim do ano e o começo do próximo ano, que é uma fase em que a economia ela fica engessada, tá? Ou seja, o consumo fica prejudicado e a economia começa a travar. Tá? E aí é necessário que você comece a fazer alguns afrouxos financeiros, né? Para quê? Para que a economia volte a se movimentar, para que essa engrenagem volte a andar, volte a ser pujante novamente, volte a ter uma vitalidade renovada. Tá? Então, o Federal Reserve vem notando já há alguns meses de que a economia americana está estagnando e que a manutenção, tá, das taxas básicas de juros em patamares extremamente elevados podem vir a ocasionar uma recessão, uma crise econômica. E visando fazer com que os Estados Unidos não venham a entrar numa nova crise econômica, o Federal Reserve está se antecipando e vai cortar os juros. Quais os impactos desse corte de juros na economia? Primeiro, as dívidas vão parar de crescer de forma tão exagerada, os empréstimos vão ficar mais baratos para os americanos, tá? Os rendimentos dos títulos também ficarão mais baratos, logo os governos precisarão depreender menos dinheiro, e a dívida interna do país também vai ficar reduzida, tá? De forma que vai se tornar uma coisa mais controlável. Então, os Estados Unidos esse ano tem algo em torno de 9 trilhões em dívidas para serem arroladas. Imagina se arrolar 9 trilhões de dívidas ao patamar de 4,5% ao ano, e você pode arrolar essa mesma dívida ao patamar de 3%. A economia e que o governo americano pode vir a fazer com a redução da taxa básica de juros. Então, esse é o aspecto interno. Mas para nós, que somos investidores, o que é que esse corte de juros do Fed pode trazer para nós de positivo? Para o que nós fazemos aqui no canal, para os investimentos que nós fazemos, inclusive esse mês você vai acompanhar comigo em setembro,
no final de setembro, comecinho de outubro, os aportes que nós vamos fazer na nossa carteira esse mês, e eu pretendo iniciar os nossos aportes em ETFs americanos. Nós vamos comprar algum ETF, ainda estou definindo qual vai ser, mas nós vamos comprar ETF americano esse ano, esse mês agora, né, no aporte desse mês de setembro, que eu vou liberar o vídeo entre o final de setembro e o começo de outubro. O que é que a gente pode esperar? A gente pode esperar exatamente o mesmo movimento do Brasil. O dinheiro saindo da renda fixa e migrando para os ativos de renda variável. Primeiramente, ali as ações, né? Os estoques, né? Os fundos imobiliários americanos também. E também ali nós também podemos ter o dinheiro migrando para as criptomoedas, onde deve haver ali ganhos estratosféricos. Tá? E você pode surfar isso. E a gente vai trazer aqui como você pode surfar isso. Mas entenda, nós vamos ter exatamente o mesmo movimento. O dinheiro ele vai sair da renda fixa, que está rendendo 4,5%. Isso vai cair. A tendência é que nós tenhamos 3 cortes de 0,25% esse ano ainda. Tá? E os investidores americanos começarão a retirar esse dinheiro da renda fixa e migrar ele para as ações da Apple, da Nvidia, da Tesla, da Microsoft, da Alphabet, Google e algumas outras empresas. E posteriormente esse dinheiro também deve começar a irrigar ali os investimentos em criptomoedas, o que deve trazer valorização nas bolsas, valorizações nas ações americanas. E além disso, o dinheiro também americano deve deixar, tá, de sair um pouquinho ali dos Estados Unidos e vir também para o Brasil. Tá? Então a gente vai ter capital irrigando ações, capital irrigando criptomoedas, capital vindo para países emergentes em busca também de ganhos maiores. Então as expectativas com corte de juros do Fed, tá, são de que nós tenhamos valorizações expressivas. Tá? Já no Brasil, a manutenção da taxa em 15%, tá? No primeiro momento, no curto prazo, nos indica o caminho do arroxo financeiro. Tá? Mas nós já verificamos que no médio prazo, no curto prazo, para 2026, nós vamos ter então a redução dessa taxa básica de juros e, consequentemente, a migração do capital para os ativos de renda variável. Mas fica atento em relação ao Brasil, por quê? Porque o mercado ele olha para o futuro. Então, hoje, o que é que nós estamos vendo? A Bolsa batendo recordes atrás de recordes. Isso não se deve ao fato de que a taxa Selic está em 15%, se deve ao fato de que o mercado já está olhando que 2026 está apontando reduções de juros. E você precisa estar embarcado nas melhores ações, nos melhores fundos imobiliários para surfar essa alta. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, Construindo Riqueza, @Construir Riqueza, compartilhe com seus amigos e vamos juntos construir a nossa riqueza, o nosso patrimônio.